Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Voz Armada. Seu canal, então, que comenta e analisa, é claro, os principais acontecimentos da geopolítica e das relações internacionais. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje nós vamos explorar alguns temas quentes na área dos conflitos, como, por exemplo, o atual afastamento de um importante general que foi feito, então, pelo presidente ucraniano ontem, sobre também como a Ucrânia poderia estar passo a passo rumo a perder a guerra e os porquês disso. E por fim, veremos se Putin vai ou não de fato levar as eleições russas em março. Embora essa resposta para quem acompanha o tabuleiro global seja de muito fácil acerto. Eu sei, gente, que eu ando afastada aqui do canal, mas está muito difícil de gravar na minha atual situação, já que eu tô em uma obra aqui dentro, da minha casa, sem lugar direito para dormir e ainda tocando alguns projetos em paralelo. Enquanto eu não tiver com as coisas mais calmas, vamos continuar aqui, infelizmente, sem muita frequência de vídeos. Eu peço desculpas desde agora, mas eu não tenho muita coisa o que fazer, no caso, Tô tentando aqui me organizar para ver se eu consigo gravar pelo menos uns 2 vídeos por semana. Vamos ver se eu vou ter sucesso nisso ou não, mas enfim, hoje eu consegui gravar um vídeo aqui pra vocês. Dito isso, falando todas essas minhas questões pessoais, só pra me justificar um pouco, vamos ao que vocês vieram fazer nesse vídeo, que é então saber o que tá acontecendo, nesse tabuleiro global aí, muito crazy que a gente vive. E vamos falar então dessa demissão que foi promovida pelo Zelensky ao seu general de ferro, por assim dizer, e a quem agora ele vai então colocar uma nova figura em seu lugar. Bom, soubemos então, como eu estava falando para vocês, que o presidente ucraniano, que é o Volodymyr Zelensky, demitiu seu general. Eu vou aqui arriscar falar o nome, mas eu sei que vai estar errado, então podem me corrigir sem problemas nenhum. Mas o nome é Valery Zaluzhny. Zaluzhny, não sei. Mas enfim, ele demitiu então esse que era o principal comandante militar e ele afirmou que o Zelensky, que estava na hora de renovar então as forças armadas do país como justificativa para essa demissão então. O general, será substituído pelo comandante então das forças terrestres lá da Ucrânia, que tem mais um nome, gente, que eu vou me arriscar aqui a falar, mas provavelmente também não vai dar certo, mas o nome dele é Oleksandr Syrskyi. Bom, no passado, Syrskyi, então, foi criticado pelos próprios soldados devido à sua liderança num velho estilo soviético, por assim dizer, e pela recusa em recuar lá na Batalha de Bakhmut. Como vocês sabem, essa luta lá em Bakhmut gastou muita munição e viu, assim, milhares de vidas de soldados ucranianos serem perdidas, então. E resultou, numa importante perda ucraniana, sobre Bakhmut, inclusive. Nós temos um vídeo aqui no canal e eu recomendo que você veja ele, tá? Mas vamos voltar então ao general. A retirada dele ocorre então depois de muitos meses que ele teve e que ele viveu, de tensão com o Zelensky, sobretudo por conta de estratégia, de tática lá na guerra da Ucrânia. Há pelo menos 10 dias a gente já tem esses boatos que essa remoção dele iria acontecer. E isso, inclusive, acontece num momento bem delicado para a Ucrânia, que está tensa a respeito desse impasse que está acontecendo lá nos Estados Unidos, sobre então uma nova rodada de financiamento ao país, já que hoje, inclusive, toda essa ajuda dos Estados Unidos ela está meio que suspensa. Então, toda essa questão envolvendo esse financiamento ou não para a Ucrânia é realmente muito complicado e a Ucrânia está vivendo esse momento de tensão sem saber, então, os Estados Unidos vão continuar enviando esses milhões de dólares que, como ele estava fazendo anteriormente, se ele vai reduzir esse orçamento, se vai ser cortado por completo. A gente está sob essa tensãozinha, lá no Senado e no Congresso dos Estados Unidos. E, além dessa tensão, que a gente vai se aprofundar um pouquinho daqui a pouco, a gente também tem uma escassez, ou seja, uma baixa muito grande lá nas munições ucranianas. A gente também já vai ver essa questão um pouquinho mais na frente, daqui a pouco a gente vai entrar nela, tá? Falando então sobre essa nova contratação do Zelensky, que é o Syrskyi, o que a gente sabe é que ele é amplamente odiado entre os soldados ucranianos, enquanto o Zaluzhny
que é esse general então que foi demitido, era muito popular. Inclusive ele era até considerado um possível potencial rival político do Zelensky. As tensões entre o general de ferro e o presidente Zelensky pioraram desde o ano passado, quando no final de novembro o Zaluzny veio a público admitir que a guerra terrestre lá na Ucrânia estava vivendo um impasse e estava muito difícil, após então essa fracassada contraofensiva ucraniana. Isso então já criou um problemão com o Zelensky, já que o Zelensky afirmava o oposto disso. Só depois, que o Zelensky veio afirmar e a concordar então com o que o general estava colocando, que realmente eles estavam passando por uma complicada situação lá na Ucrânia. A gente sabe, gente, que um dos motivos do Zelensky ter essa resistência de admitir que a Ucrânia passava por diversas dificuldades na guerra era justamente esse medo dele começar a perder todo esse financiamento que vem, tanto de dinheiro mesmo em espécie, capital, quanto também de financiamento em armamento, munição, tanque, essas coisas. Então, o Zelensky ele tinha muito medo de perder esse apoio, já que admitir que vive dificuldades é também direcionar a gente a pensar que a Ucrânia pode, então, perder a guerra. E levar esse tipo de pensamento que a Ucrânia pode perder a guerra tiraria essa motivação, então, de líderes de outros países enviar esses recursos, então, para a Ucrânia. Então, isso era até uma estratégia do Zelensky, essa não admissão, de dificuldade na guerra, por medo de perder esse apoio de financiamento e de armamento, tá? Só para vocês entenderem por que o Zelensky mantinha essa retórica de não querer admitir. Mas, assim, o ponto tá tão crítico lá na Ucrânia que ele não teve outra escolha a não ser usar, então, uma outra estratégia, que é admitir que ele passa as dificuldades de... Se vocês querem realmente continuar apoiando a Ucrânia, que a Ucrânia não perca seus territórios, vocês não têm outra escolha a não ser ajudar a Ucrânia com todo tipo possível de financiamento que vocês puderem. Então ele mudou a sua estratégia. Vocês podem perceber isso, que a retórica, o argumento do Zelensky foi então mudando. Mas enfim, como eu estava falando para vocês, a tensão que está rondando a Ucrânia, ela nunca esteve tão alta. E agora a gente tem na mesa, então, uma possível nova lei de mobilização que poderá, então, levar ao recrutamento ainda de mais 500 mil soldados. Isso possivelmente vai levar a um descontentamento no país e poderá forçar a Rússia, então, a mais uma rodada de mobilização. Inclusive, gente, isso para a Rússia, caso realmente essa lei passe, então, na Ucrânia, dessa nova rodada de mobilização, vai ser muito bom para o discurso russo, gente. A Rússia há muito tempo quer mobilizar mais soldados lá na guerra, levar mais gente lá para linha, de combate em solo ucraniano. E isso seria um argumento muito bom para a Rússia utilizar, do tipo... Olha, a Ucrânia vai, então, mobilizar muita gente. A gente precisa também mobilizar muita gente para poder levar, então, para o campo de batalha e conseguir combater, então, esses soldados ucranianos. Então, se no passado o Putin ele fez uma mobilização parcial, já levou um certo descontentamento entre alguma parte da população russa, agora ele teria um argumento muito bom para utilizar para mobilizar, então, mais soldados ainda lá para a guerra da Ucrânia. Coisa que ele já queria fazer, e isso seria um argumento muito bom para Vladimir Putin, caso isso se concretize, então, por parte ucraniana, para que ele agora consiga, então, mobilizar mais soldados lá para a guerra. Ei, eu sei que você quer pular essa propaganda, mas ouça antes, porque vai que possa ser do seu interesse. Tá gostando desse conteúdo e gostaria de entender ainda melhor por que ideias de esquerda acabam mobilizando tanto os nossos debates e dominam os nossos noticiários? Quer entender também a origem disso tudo, aprender a rebater esses argumentos com argumentos ainda melhores e ainda por cima apoiar meu trabalho? Então conheça a primeira formação anticomunista do Brasil. Se torne verdadeiramente pronto para rebater todas as ideias comunistas e ainda por cima desmistificar todas as suas falácias.
Com a formação dos mestres, então, do Alta Linguagem, o Malboro e o Miorim, você terá, então, acesso a um conteúdo exclusivo sobre a origem dessas ideias de esquerda e ainda vai desenvolver melhor sua capacidade argumentativa, contribuindo, assim, para elevar o debate no Brasil e, finalmente, combater essas diversas mentiras que são faladas por aí sem base nenhuma, além de uma pura retórica sentimental. Eu consegui um desconto inacreditável para vocês, através então do link da descrição desse vídeo e usando o meu código do Voz Armada, você vai ganhar nada mais, nada menos que 40% de desconto lá no clube de formação então anticomunista do Alta Linguagem. E, claro, se você utilizar o meu código de desconto para fazer parte então do clube, você vai ainda contribuir indiretamente com o meu trabalho. Ou seja, você vai ganhar dos dois lados. Você vai aprender a origem das ideias de esquerda, vai aprender a melhorar a sua argumentação e assim contribuir com o debate, contribuir no seu meio social, poder conversar melhor com as pessoas, já que você vai saber de onde aquelas ideias delas estão vindo. E ainda por cima, vai contribuir também com o meu trabalho. Você só tem a ganhar. Então acessa o link de descrição que tá nesse vídeo, use o meu código de desconto que tá aparecendo aqui na tela e vamos contribuir para um debate muito mais aprofundado no Brasil. A guerra na Ucrânia, então, entra em seu 3º ano. E o Zelensky, como a gente viu, está vivendo então uma crise política por conta dessa mudança de general e por conta possivelmente dessa mobilização que ele quer fazer. As batalhas em solo ucraniano também estão passando por momentos dramáticos, com um menor número de soldados e com cada vez menos armas. Segundo o vice, então, general, lá comandante de um batalhão ucraniano, ele afirma que os russos eles têm vindo em ondas e que eles não param. A fala dele hoje reflete muito o campo de batalha, com as equipes ucranianas então tendo que racionar projéteis de artilharia, já que a falta de munição é uma realidade cada vez mais assustadora para os ucranianos. Se no início era escondido toda essa falta, de reserva de munição que diversos países possuem, a guerra da Ucrânia trouxe isso para a luz. A Ucrânia hoje, gente, enfrenta uma lacuna crítica nas munições de artilharia ocidentais, que são necessárias, então, para resistir a todos esses ataques promovidos pela Rússia. As tropas ucranianas hoje estão sendo transferidas das unidades de retaguarda para se juntar, então, às unidades de infantaria, que hoje conta com poucos tripulantes lá na frente. Temos também a escassez de fornecimentos essenciais e necessários para reparar e manter veículos blindados na Ucrânia. A Ucrânia tem lutado para conter as tropas russas ao longo de uma linha de frente de 1.500 quilômetros. E como eu disse, os ucranianos passam agora por uma fase de racionamento dos seus arsenais. Prova disso é que eles dispararam apenas 1/3 do número de tiros necessários todos os dias para manter a sua posição. Preservar para não gastar toda a munição parece que virou regra hoje para os soldados ucranianos. Para se ter noção, a necessidade mínima diária seria de mais ou menos 6.000 projéteis de artilharia, mas as suas forças só são capazes de disparar 2.000, porque eles têm que racionar. Agravando ainda mais a sua situação, está o impasse então que acontece nos Estados Unidos a respeito da verba que será ou não destinada à Ucrânia. Embora na quinta-feira o Senado tenha aprovado um debate sobre esse novo projeto de lei, então, para enviar 60 milhões de dólares de fundos então adicionais para a Ucrânia. Isso deu então uma esperança, de que algum tipo de verba, algum tipo de avanço real então poderia acontecer vindo lá dos Estados Unidos. Cabe colocar aqui, entretanto, que o apoio do Congresso continua longe de ser certo. Então a gente vai ter que observar isso. Enfim, a Rússia ela explora esse impasse dos Estados Unidos e sabe das dificuldades que a Ucrânia está enfrentando na guerra, como eu acho que eu acabei de citar, e utiliza essa vantagem de recursos para obter ganhos em locais chaves, como por exemplo em torno da cidade estratégica lá de Avdiivka. A cidade, que fica lá na região oriental de Donetsk, é epicentro hoje de grandes combates e onde os russos têm realizado grandes ataques. Eles passaram, assim, semanas lutando pelo controle
lá de um depósito industrial que fica então nos arredores dessa cidade. Os soldados rastejaram por túneis sobre as ruas da cidade e direcionaram veículos não tripulados cheios de explosivos lá para as posições ucranianas. Um membro não identificado da defesa dos Estados Unidos concedeu uma entrevista ao New York Times, que é um jornal bem famoso dos Estados Unidos, e afirmou que a situação na Ucrânia realmente é tão grave como vem sendo retratado. Ele ainda completou dizendo que o cenário parece que se caminhar para um cenário bem sombrio caso a ajuda financeira dos Estados Unidos não aconteça ou caso ela seja cortada de uma forma então significativa. Ele também disse que o Pentágono está particularmente preocupado com a manutenção dos sistemas de defesa aéreos e do fornecimento de munições dos ucranianos, como a gente já falou repetidamente aqui nesse vídeo. Os russos são agora capazes, então, de disparar 5 vezes mais projéteis que os ucranianos em diversas partes da linha de frente. De acordo com algumas unidades de artilharia que trabalham lá na linha de frente ucraniana, os ucranianos tiveram que recorrer cada vez mais a drones carregados de bombas pilotadas remotamente, que são os FPVS, para tentar então preencher essa lacuna de ataques. De acordo com a NBC News, que é um jornal lá dos Estados Unidos também, o conselheiro de segurança nacional, que é o Jake Sullivan, e a diretora de inteligência nacional, que é a Avery Haines, disseram em uma reunião, que a Ucrânia ficará sem certos suprimentos de defesa aéreas e artilharia, inclusive, já nas próximas semanas. A gente teve um funcionário lá da Casa Branca descrevendo a situação atual da Ucrânia, como incrivelmente grave. Como podemos notar, do jeito que a música parece tocar para a Ucrânia, não vemos uma grande sinfonia em uma praça calma, e sim violinos em um navio afundando. Ao passo que a guerra aperta e uma perspectiva de vitória ucraniana se afasta, nos resta observar com frieza e sem emoção o que uma possível perda de território da Ucrânia para os russos significará em mais um capítulo da humanidade. Por fim, sim, teremos eleições na Rússia e sim, eu não farei um grande mistério sobre quem será o possível vencedor, já que a resposta para mim é muito óbvia que será o Vladimir Putin. Se no início da guerra o atual presidente russo parecia isolado, ou pelo menos essa era a ideia dos meios de comunicação da mídia, transmitir isso ao público. Mas em meu canal, vocês sabem que isso está longe de ser verdade. E hoje até mesmo os meios de comunicação começam a abandonar, pouco a pouco, essa narrativa fabricada por eles, já que a verdade, uma hora ou outra, ela sempre se impõe. A ideia era isolar Vladimir Putin, torná-lo um pária, colocá-lo numa caixa, como punição por violações a respeito do direito internacional. Expulsaram Putin de clube de líderes mundiais. Tentaram isolar a economia da Rússia, mesmo a Rússia sendo um país extremamente fechado economicamente, e ainda emitiram um mandato de prisão contra ele por crimes de guerra, mesmo isso sendo altamente improvável de acontecer. Hoje nós sabemos que Vladimir Putin não está tão isolado assim, e a sua entrevista no Tucker Carlson provou isso, com líderes tomando agora coragem e vindo agora a público afirmar que entendem Putin. Um deles, inclusive, o ex-presidente Donald Trump, que inclusive afirmou que acabaria com a guerra em 24 horas. Suas ideias, entretanto, são controversas, sobretudo para quem defende uma resistência ucraniana, já que o plano de Trump incluiria, sim, ceder territórios à Rússia. Mas, enfim, as vitórias de Putin nas eleições presidenciais, que acontecem então agora em março, lhe garantiriam um 5º mandato lá na Rússia, consolidando então seu governo como um dos mais longos, mais importantes da história russa. E a vitória dele é praticamente certa. As autoridades russas baniram, na quinta-feira, ou seja, ontem, da corrida presidencial, o único candidato que contestava essa permanência tão longa do Putin lá na Rússia e que inclusive fez oposição à guerra da Ucrânia, e esse era um elemento então central da campanha desse candidato. Essa medida, então, da Comissão Eleitoral Central lá da Rússia, que é o órgão, então, que administra todas as eleições que acontecem lá, foi a mais recente reviravolta previsível, numa campanha que poucos duvidam que vai resultar na reeleição de Putin em março.
Se lá em 2018 Putin obteve quase 77% dos votos, esse número agora é esperado, né, que seja superado, dado o controle total do Kremlin, então, sobre todas as esferas políticas do país. E, claro, isso vai demonstrar a enorme popularidade do Vladimir Putin, pelo menos aparente popularidade, já que o processo eleitoral na Rússia não é dos mais confiáveis possíveis. Embora, sim, tenhamos outros candidatos, temos mais 11 candidatos, o que nos forneceria nessa aparência de legitimidade à corrida presidencial, mas nós sabemos que o que importa de fato é quem conta os votos. E para isso, o Putin já garantiu que eles sejam contados pelas pessoas certas. E aí, você gostou desse vídeo, dos meus comentários, das minhas análises? Então, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Contribua com o trabalho de analistas independentes. O meu Pix, inclusive, está passando aqui na tela, caso você queira financiar o meu trabalho de forma mais direta e, claro, me motivar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. É isso, gente. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo. E você já sabe. Tchau!